Salve, nação Red Devil! Espero que estejam todos bem e felizes com a primeira vitória, finalmente, do Manchester United na temporada 25-26. Vamos falar um pouco mais sobre o que foi essa partida e um resumão da semana do Manchester United. Toca a vinheta. Bem-vindos ao canal Manchester United Brasil. Se você respira Manchester United, aqui é o seu lugar. Análises, notícias, pré e pós-jogos e a paixão de todo torcedor Red Devil. Deixe o like no vídeo e inscreva-se. Sim, pessoal, a primeira vitória veio, finalmente, mas antes de chegar na partida do sábado, vamos falar do que foi a semana do Manchester United, né? Durante a semana ainda houve novidades da janela de transferências. A gente viu aí que o Garnacho assinou com o Chelsea finalmente, saiu do clube num pacote ali de 40 milhões de libras. O Højlund também saiu, assinou com o Napoli, né? Uma proposta ali de 50 milhões, né? Primeiramente 6 milhões pelo empréstimo, e aí ao final da temporada o Napoli vai ter que acionar ali a cláusula de compra e ficar com o atleta em definitivo e pagar o montante de 44 milhões ao time de Manchester. Sobre Malásia, Antony e Sancho, ainda não há notícias oficiais desses jogadores. O que temos de oficial é que o Betis retirou a sua proposta, de forma oficial, para o atleta Antony, que segue aí encostado como alguns dos atletas que o Ruben Amorim não quer contar para a continuidade da temporada. Falando sobre chegadas, o Manchester United ainda negocia com um goleiro. Pessoal, parece que o Aston Villa entrou na negociação com o Lamens, o goleiro do Real Antuérpia, e o Manchester United fez uma nova abordagem pelo Dibu Martínez, o goleiro argentino de 32 anos. Na minha opinião, eu não iria no Dibu Martínez. Como eu disse, já é um atleta de 32 anos e não vem para resolver de fato ali o problema da posição, que é o que a gente precisa de médio e longo prazo. Mas em comparação com o que vem apresentando tanto o Onana quanto o Baindi, eu acredito que seja um upgrade, seja a contratação tanto do Dibu Martínez quanto o do atleta do time belga, o Sean Lamens. Agora falando do que foi o Manchester United durante a semana. Na quarta-feira, o Manchester United enfrentou o Grimsby Town da 4ª divisão do campeonato inglês e conseguiu a proeza de ser eliminado. A partida foi bizonha, bizarra, o Manchester United não criou absolutamente nada. E aí, pessoal, eu peço que não confundam aquele ímpeto, aquele famoso abafa, com criação de jogadas, disposição tática, porque isso não houve e, infelizmente, nesse período de Ruben Amorim no Manchester United, a gente tem visto muito pouco dessa evolução tática e que, com consequência, viria uma evolução técnica dos jogadores. Isso a gente não está vendo em campo. A gente vê o que a gente via na época do Solskjaer, do Rangnick, do Erik ten Hag, que são lampejos. A gente tem um ou outro atleta dentro da partida que tem aquele lampejo positivo e consegue, por algum momento ali, performar no seu auge, e o United consegue o resultado. Mas não é isso que a gente espera de um clube de futebol, muito menos um gigante como o Manchester United. Então, o United não jogou nada, saiu com 2-0 no placar, contra, sendo que poderia ser 4, mas 2 gols foram invalidados pelo time de arbitragem, e o Manchester United vai para o segundo tempo, para o intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo, com 2-0 contra no placar. O time volta, o Ruben Amorim promove algumas substituições, mas o time não melhora. Como eu disse, foi ali para aquele ímpeto, para aquele abafa, pois tanto o Bruno Fernandes quanto o Mbeumo que entraram tem muita qualidade técnica, isso é inegável. E quando você coloca esses jogadores para enfrentar um time da 4ª divisão, acaba se sobressaindo, mesmo que os atletas não estejam no bom dia. Mas aí o Manchester United conseguiu empatar com um gol de Mbeumo e um gol do Maguire, mas depois de uma interminável disputa de pênalti,
o United saiu derrotado quando o Mbeumo perdeu o pênalti, né? E aí, pessoal, para essa partida contra o Burnley, o Ruben Amorim ele faz uma substituição em comparação com a partida contra o Fulham. No lugar dele escalar o Dorgo na esquerda, ele escala o Dalot. Sim, estamos em 2025 e Diogo Dalot continua sendo improvisado na esquerda, mesmo depois do Manchester United gastar milhões na janela de transferências. Mas aí voltando, a escalação completa é Baindir no gol, a linha de 3 zagueiros que o Ruben Amorim não abandona nunca, com Shaw na esquerda, Yoho na direita e De Ligt no centro da zaga, com as alas na esquerda Dalot, como eu falei, e o Amadi na direita, no meio Bruno Fernandes e Casemiro, mais na frente Mason Mount e Bryan Mbeumo e como falso 9 o Matheus Cunha. O Manchester United conseguiu vencer, mas não foi de uma forma convincente. Como a gente já vem vendo desde da pré-temporada, o Manchester United ele tem um começo muito bom de partida, muito volume de jogo, muita pressão no adversário, cria chances, mas segue com dificuldade de convertê-las em gol. O Manchester United fez isso contra o Arsenal, o Manchester United fez isso contra o Fulham no último final de semana e fez isso ontem contra o Burnley. Só que já ali na primeira meia hora conseguiu, né, o gol mais uma vez contra, né? Fica aí essa curiosidade. Parece que o ataque do Manchester United desaprendeu a fazer gols e num cruzamento ali na cobrança de escanteio do Bruno Fernandes, o Casemiro cabeceia, a bola bate no travessão, bate nas costas do atleta do Burnley e vai para dentro do gol. Do Dubravka, quando faz a defesa, a bola já ultrapassou a linha e foi assinalado 1-0 para o Manchester United com gol contra. Após esse gol, o Manchester United sofreu uma baixa. O Matheus Cunha se machucou quando ele parte para disputar uma bola, sentiu o posterior da coxa e aí a gente não tem ainda maiores informações de quanto tempo o atleta vai ficar fora. O que é uma tristeza também para nós brasileiros, pois ele iria atuar com a seleção brasileira nessa data FIFA. Na volta para o segundo tempo, parece que o treinador do Burnley fez a mesma coisa que o Marco Silva. A diferença é que o Marco Silva anotou em 15 minutos de jogo, lá no Craven Cottage, e o treinador do Burnley só notou quando voltou para o segundo tempo, que é popular o meio-campo. E esse aí é um grande problema desse sistema que o Ruben Amorim quer implantar. Quando você não tem atletas que têm a inteligência tática de se aproximar tanto dos atletas que jogam mais avançado, que são Mason Mount, Matheus Cunha, Mbeumo, quanto dos que jogam mais recuados, no meio, que são o Bruno Fernandes e o Casemiro. Fica uma lacuna, fica um buraco. Então, quando o adversário ele preenche esse buraco, o Manchester United fica muito inferior numericamente no meio. E a gente consegue ver isso. Então, eu vi muita gente criticando a entrada do Maino. Mas aí não é porque o Maino entrou, é porque o adversário percebeu que se ele popular numericamente o meio, o time fica mais frágil. Então, já na volta do segundo tempo, o Ruben Amorim ele promove essa substituição. Ele tira o Mason Mount e coloca o Maino. O Maino joga ao lado do Casemiro e o Bruno Fernandes avança para ficar ali por trás do Zirkzee, que substituiu o Matheus Cunha, ao lado do Bryan Mbeumo. Então, mesmo com essa substituição, que em tese é melhor, o Manchester United não conseguiu produzir, muito pelo contrário, perdeu força no meio campo. E o que a gente viu era o Burnley com muita posse de bola ou o Manchester United sem conseguir fazer a transição. Então tinha uma posse de bola muito improdutiva. E isso se deu nos gols. Quando a gente olha para o segundo tempo, o Manchester United sofreu 2 gols, pois não tinha sequer sofrido um ataque no primeiro tempo. Então isso passa muito pela percepção do treinador do time adversário. Então já ali, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, o Burnley consegue empatar, consegue com a jogada ali na lateral, né? Na lateral em que estava atuando o Diogo Dalot, uma triangulação, o jogador cruza e só quem toma esse tipo de gol é o Manchester United. Inacreditável. O simples, uma tabela, cruza na área, o atacante se antecipa à defesa do United, que entra muito, deixando os atletas desmarcados,
e aí o United sofre o gol de empate. Consequentemente, coincidentemente, o Manchester United fez a mesma coisa com o Burnley já no minuto seguinte. O Manchester United bate o centro, recua a bola para o Baindi, o Baindi dá um chutão, a bola sobra para o Dalot, que corta para a linha de fundo, cruza, a defesa do Burnley entra e o Mbeumo está sozinho na marca do pênalti, só para empurrar para o fundo das redes e fazer o seu primeiro gol na Premier League. E aí, quando a gente pensa que o United ia melhorar, não. Voltou o que estava acontecendo. O Burnley pulando o meio campo e indo ali tentar empatar o jogo. E aí não demorou muito. Cerca de 15 minutos depois, Kyle Walker bate o lateral na área, acontece um bate-rebate, acontece uma finalização, o Baindi até faz a defesa no primeiro momento, mas ela sobra nos pés do Jadon Anthony, eu acho que é esse o nome do atleta, e bota para o fundo das redes, empatando de novo o jogo. E aí, mais uma vez, pela quarta vez, né, na temporada 25-26, o Manchester United precisa ir para o abafa. A grande diferença é que dessa vez Ruben Amorim não fez a substituição para colocar o Harry Maguire para tentar ganhar no jogo aéreo. E não sei se foi isso ou se é apenas uma coincidência, o Manchester United começou a criar de forma diferente, tabelando, tentando chutes de fora da área, esquecendo de fato aquele chuveirinho, porque isso aí é muito prejudicial para o time. Então, lá no minuto 95, o Mbeumo e o Bruno Fernandes fazem uma tabela. Quando o Amadi passa para receber, ele é puxado pela camisa, cai, pênalti, o Bruno Fernandes converte e o Manchester United vence em Old Trafford, mais uma vez, a primeira vitória na temporada 25-26. E aí, como eu disse, pessoal, o time venceu, é muito bom, dá confiança para o elenco, tira um pouco da pressão que dá para trabalhar durante a semana aí, durante as 2 próximas semanas, né? Aqueles que não foram convocados conseguirão trabalhar com menos pressão, com a cabeça mais arejada e o time consegue ter confiança para o restante da temporada, e isso é muito bom. Mesmo vencendo, jogando mal, é importante para adquirir essa confiança, né? Além do elenco precisar entrosar, sim. A gente vê que em determinados momentos o Sesco ele está em outra rotação, está vindo de outra liga, é um atleta jovem, é de outro país, então assim, está se adaptando tanto na sua vida pessoal, morando em Manchester, quanto na profissional, jogando com esses jogadores que ele nunca jogou. Além disso, o time precisa sim dar a resposta em campo. Então, para isso, além de vencer, o time tem que convencer. E isso não aconteceu até o momento. A gente torce para que dê certo, mas ficam aí algumas red flags, né? Alguns sinais de emergências que o Manchester United e Ruben Amorim, sobretudo, precisa trabalhar. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Se gostou, curte. Deixa aí nos comentários se concorda, se não concorda. O que é que você quer ver de mudança? Nem que seja a mudança do treinador, deixa aí nos comentários. Compartilha com seu amigo o conteúdo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque tá vindo surpresa boa aí. Falou? Tamo junto!